Eu quero continuar falando de assuntos internacionais. Sob a ameaça direta de um ataque dos Estados Unidos, o governo do Irã aumentou a pressão sobre os manifestantes que desafiam o regime teocrático há 2 semanas. Recebo aqui meu irmão mais novo, Fabrício Naitsky, no nosso 3 em 1. Que bom conversar contigo ao vivo, meu amigo. O que se atualiza para a gente em relação a essa situação e a pressão que vem também dos Estados Unidos? Boa tarde. Boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o 3 em 1. O governo dos Estados Unidos ordenou que militares que estão em algumas bases americanas lá no Oriente Médio deixem os locais por conta de uma ameaça feita pelo governo iraniano de que, caso o país seja atacado pelos Estados Unidos, o Irã irá retaliar nessas bases militares, nesses postos que os Estados Unidos têm ali na região, principalmente a base de Al Udeid, que fica no Catar, com 10 mil tropas estacionadas ali de maneira permanente, que já foi alvo de ataques do próprio Irã em 2025, durante aquela Guerra dos 12 Dias entre Irã, Israel e Estados Unidos também. Agora há pouco a gente teve também uma manifestação do governo da Espanha pedindo que os seus cidadãos deixem o Irã, caso estejam no Irã, por conta justamente da tensão envolvendo os protestos no país. Agora, se há um sinal positivo, podemos dizer assim, é de que o presidente Donald Trump, que participa agora lá no Salão Oval de uma cerimônia de assinaturas envolvendo leis sobre laticínios no país, disse o seguinte, que as mortes, as execuções de manifestantes no Irã estão parando, que elas estão prestes a parar, que ele recebeu essa informação de fontes confiáveis, pelo menos é isso que diz Donald Trump, e que as mortes de manifestantes estão parando no país. Esse era o ponto principal dessa discussão, pelo menos no primeiro momento. Foi por isso que os Estados Unidos começaram a entrar mais nessa história envolvendo as manifestações no Irã. E agora, segundo Trump, então, as mortes já estão parando ou estão prestes a parar. E isso já seria o suficiente para fazer o governo dos Estados Unidos, se não recuar, dar uma maneirada nesse discurso, nessa tensão que o mundo tem vivido nas últimas semanas. O espaço aéreo do Irã continua aberto, várias aeronaves sobrevoando ali, comerciais, sobrevoando o território. Isso indica que, em um primeiro momento, a gente não deve ter nada muito além do normal, nada muito grave acontecendo no Oriente Médio, pelo menos nas próximas horas, Evandro. A gente não pode contar com o ovo antes da galinha chocar, né? Para não falar de outra maneira. Exatamente. Agora, Fabrício, eu quero aproveitar que você está trazendo essa situação dos Estados Unidos e saber detalhes também dessa vontade dos Estados Unidos de utilizar o território da Groenlândia como um território para se proteger. O que Donald Trump avançou nessa discussão? Olha, o Trump tinha falado hoje cedo que os Estados Unidos precisam da Groenlândia para avançar com o seu projeto do Domo de Ouro, que é a versão dos Estados Unidos do Domo de Ferro lá de Israel. Exatamente. Ele já vinha falando sobre a necessidade da Groenlândia por segurança nacional. A gente sabe que há uma questão ali envolvendo navegação. Por que navegação? Porque as geleiras estão derretendo. Então a Groenlândia vai se tornar cada vez mais um ponto importante para rotas comerciais marítimas entre o Oceano Atlântico, entre os Estados Unidos e o resto do mundo, tanto a Europa quanto a Ásia, rotas mais curtas passando pelo Polo Norte. E aí essa questão agora do Domo de Ouro, cúpula dourada, que Donald Trump tem falado nas últimas semanas. Agora há pouco a gente teve uma reunião entre representantes da Groenlândia, da Dinamarca e o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance. E o que falaram os dinamarqueses? Que as diferenças entre eles são de fato muito grandes. A Groenlândia não quer fazer parte dos Estados Unidos. Por mais que a Dinamarca queira vender, por mais que os Estados Unidos queiram comprar, isso também passa pela aprovação dos 57 mil habitantes da Groenlândia. E hoje, majoritariamente, eles são contrários a pertencer aos Estados Unidos, a se tornar um território norte-americano em qualquer modalidade, seja um estado norte-americano propriamente dito, seja um território semi-autônomo, algo nos moldes, por exemplo, de Porto Rico, nos moldes de Guam, mas a Groenlândia não quer fazer parte
dos Estados Unidos. E o governo dinamarquês falou que depois dessa reunião de hoje, ficou claro que os Estados Unidos têm uma posição que a Dinamarca é contrária, que a Groenlândia também é contrária, e aí fica muito difícil avançar nas conversas. Certamente Donald Trump não vai gostar disso, mas assim que as coisas são, né? Exatamente, ele não tem que gostar, até porque no território não pertence aos Estados Unidos. Pois é, agora se ele quiser entrar, quem é que vai tirar, né? Essa é a pergunta. Seu Fabrício Naidski, obrigado. Você pode vir sempre ao nosso 3 em 1, viu? Muito obrigado pelo convite. Aqui não há nenhum problema de soberania para a sua entrada, então você fique à vontade, o estúdio é seu também. Exatamente. Que bom saber disso, Evandro. Eu só não quero confundir a audiência, porque a gente é muito parecido. Então... É que tem um bastidor, gente, há muito tempo, de que a avó do Fabrício Naidski, quando ele entrou a primeira vez no ar, olhou e achou que fosse eu. E aí depois ele falou, não, vó, era eu, Fabrício, mas a avó dele pensou que fosse eu, Evandro Cini. Então a avó dele percebe que nós somos muito parecidos e até se confundiu. Rosto, voz, estilo físico e etc. Então por isso que o Fabrício Naidski... Exato, Fabrício sou eu o quê? 10 anos antes? Um pouquinho mais, né? Uns 15, filho da mãe. Né? Eu não fico exagerando também. Fabrício, um abraço pra você e um abraço pra toda a sua família também. Tchau.